Muito boa tarde, é um prazer poder estar aqui, também agradecer-vos a presença e agradecer o convite para poder mais uma vez estar aqui nesta cimeira e neste evento que se tem repetido ao longo do tempo de forma muito significativa e penso com impacto significativo em termos de discussão de alguns dos temas que têm sido muito relevantes neste contexto. Um cumprimento também muito especial ao Sr. Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde. Tem sido um prazer também ao longo destes últimos anos termos colaborado e a colaboração da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa com a Universidade da Madeira, que temos vindo a consolidar e queremos consolidar ainda mais, apesar, enfim, deste soluço que tivemos aqui agora com a pandemia, mas naturalmente que esta é uma relação que se quer cada vez mais estreita. Eu tenho boas notícias, eu não tenho slides. Eu, quando preparei esta apresentação, aliás, um pouco na senda daquilo que tinham sido já sessões idênticas neste contexto, mais discussão e mais podemos trazer aqui uma outra ideia. Também ponderei um pouco, vendo a constituição dos colegas de painel e, no fundo, aquilo que eu interpretei como que se pretendia para uma reunião deste género. Não faria muito sentido eu estar a fazer aqui uma apresentação mais médica ou mais científica sobre uma área que é uma área muito interessante, obviamente, e que tem características muito específicas em termos do que é a medicina de precisão e dos conceitos que têm vindo a evoluir ao longo do tempo, mas acabei por procurar nos próximos breves minutos trazer aqui 2 ou 3 pontos que penso que como médico e como médico académico, e estando ligado a uma grande instituição do nosso país, um centro académico médico, talvez possa contribuir aqui sob esse ângulo. E isso é exatamente o que me parece talvez seja importante introduzir aqui na discussão. Nós vimos nas 2 apresentações anteriores 2 apresentações excelentes sobre aquilo que é, no fundo, a capacidade inovadora do país, a capacidade tecnológica, a capacidade até em termos científicos, em sentido mais lato do termo. O que eu penso, e muitos de nós pensamos, que talvez seja importante refletir um pouco, é depois a forma como isto se vai articular na parte médica. Falou-se muito de saúde, eu gosto de falar mais de medicina, saúde é um termo mais amplo e mais, obviamente, que tem aqui uma abrangência um pouco diferente, até o próprio conceito hoje em dia de saúde evoluiu ao longo dos tempos, deixando de ser a ausência de doença para ser numa perspectiva positiva, aliás é a definição da Organização Mundial de Saúde, mas em termos de médicos muitas vezes falta um bocadinho, se calhar por muitas vezes faltar os interlocutores com o conhecimento no terreno e o conhecimento daquilo que de facto são as necessidades nessa área para de facto fazer este casamento que é fundamental para podermos evoluir em termos de uma verdadeira implementação de uma estratégia, se quisermos, de inovação tecnológica aplicada à medicina. Estamos aqui a falar de medicina de precisão. Obviamente que a saúde e a medicina, sobretudo no contexto de pandemia, enche hoje em dia tudo aquilo que são discussões e pelas razões que todos bem conhecemos, tem estado na linha da frente ou na primeira linha, mas há muito mais do que aquilo que aparenta muitas vezes e é importante termos um pouco mais àquilo que de facto são alguns elementos que se queremos ter de facto sucesso na sua implementação nesta área específica, obviamente. Porque um dos problemas que nós enfrentamos em Portugal, e não é só em Portugal, isto não é um problema específico português, é que a medicina tem estado, ao longo dos anos, uma parte muito significativa, muito acantonada, entre aspas, naquilo que é a prestação de cuidados. E foi, sobretudo nos últimos anos, e mais na esfera anglo-saxónica, embora haja outros exemplos noutros locais, foi com o desenvolvimento dos chamados centros académicos clínicos, ou centros académicos médicos, como são designados, Medical Academic Centers ou Academic Medical Centers, que de facto foi desenvolvido o conceito de uma integração, ou se quisermos, de uma translação daquilo que é o conhecimento mais fundamental, aplicado depois à área médica, à área clínica, num campus, num espaço que permite, no fundo, o desenvolvimento dessa cultura. E isto, independentemente, obviamente, do desenvolvimento e da implementação de outras estruturas hospitalares médicas para, então, a implementação desses cuidados de saúde. E esta diferença é importante e faz a diferença. Ou seja, faz a diferença aquilo que é uma estrutura médica que tem como objetivo principal os cuidados de saúde e a prestação de cuidados, e é fundamental que esteja bem organizada. Aliás, acho que é um bom exemplo o que se tem passado ao longo deste último ano,
do que é uma estrutura académica médica que, para além dessa responsabilidade de implementação e prestação desses cuidados de saúde, tem também duas outras funções, daquilo que é o tripé que nós consideramos na medicina académica, que é a formação, quer a pré, quer a pós-graduada, e a investigação. Isto só é possível fazer quando está integrado dentro de um mesmo ambiente, dentro, se quisermos, de um mesmo campus, dentro de uma mesma estrutura. E é isso, no fundo, que define o que é um centro académico médico. Em Portugal, como sabem, nós temos esta experiência há algum tempo. Aliás, o primeiro centro académico médico foi fundado aqui na minha faculdade e no meu centro hospitalar, já em 2009, mas, de facto, faltou sempre a sua verdadeira implementação. Claro que todos fazemos, e sobretudo quem trabalha neste ambiente, fazemos ensino, fazemos investigação, fazemos prestação de cuidados. Eu, a minha equipa e outras equipas aqui nesta instituição, como noutras instituições no país, tentam fazer o seu melhor nesse sentido, mas falta, e neste momento foi criado, aliás, já durante esta governação, foi criado um centro, uma comissão para os centros académicos clínicos, que é coordenada pelo professor Sobrinho Simões, e onde estão incluídos todos os centros académicos, que são 8 neste momento em Portugal, precisamente para repensar toda esta lógica à volta dos centros académicos médicos e a forma como eles podem, no fundo, colaborar para o desenvolvimento médico no sentido mais lato do termo, e que vai muito ao encontro daquilo que está aqui a ser falado. Porque é muito interessante ver, de facto, aquilo que tem sido a evolução tecnológica ao longo dos últimos anos e a forma como isso tem, ao mesmo tempo em que evolui o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento do conhecimento médico integrado com esse conhecimento tecnológico, e é isso, no fundo, que tem sido responsável pelos grandes avanços que se vêem e que se falam todos os dias em termos da medicina e o impacto que isso tem nas populações, nas comunidades, não só naquilo que é o prolongar a esperança média de vida, não esquecer, neste último século dobrou a esperança média de vida, no princípio do último século, 20. No início do século XX, a esperança média de vida andaria na volta dos 40 a 50 anos, variando de região para região, e hoje está acima dos 80, em alguns casos vai quase aos 85 anos. E, de facto, isto deu-se a este avanço extraordinário, concomitante do avanço científico, tecnológico, aplicado depois à medicina. E é, de facto, aqui que nós temos esse desafio, é um desafio global, obviamente, mas falando agora de Portugal, temos esse desafio e que temos aqui uma certa decalagem entre aquilo que é o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico e depois a capacidade de poder implementar do ponto de vista médico. E isto resolve-se de uma maneira, me parece, relativamente simples, enfim, dentro da sua complexidade, que é de facto o reforço daquilo que já existe como estrutura, embora lhe falte um conjunto de elementos para poder ser funcional e poder, de facto, funcionar como tal, que são os centros académicos médicos, ou se quisermos até podíamos chamar outro nome, os centros de inovação médica, em que pudesse haver, digamos, essa cultura complementar dos vários saberes, das várias áreas, mas que permitissem depois a sua translação e a sua implementação médica sem silos. E esse tem sido um dos problemas que temos tido em Portugal, mais uma vez digo, não é só em Portugal, mas em Portugal, obviamente, estamos a vivê-lo mais diretamente, que é muitas vezes o funcionar em silos, e isto já foi referido por alguns dos preletores anteriores, e que isto não funciona se queremos, de facto, ser bem-sucedidos. Agora, para isto tem que haver também, se quisermos, a capacidade de poder implementar algumas medidas e dar aqui algum reforço e algum respaldo a esta área, porque senão vai ser uma frustração. Senão vamos ter as ZLTs fantásticas, vamos ter desenvolvimento tecnológico absolutamente fantástico, mas depois vai-nos faltar a extra mile para poder implementar isso em termos médicos. E quem está na medicina, quem está nos hospitais, eu dirijo um grande departamento neste hospital, conheço o mundo fora, mas conheço muito bem o meu país, os meus hospitais, sabe exatamente o que é que isto significa. E é aí o investimento que tem que ser feito. Para além do investimento que tem sido feito para uma maior, se quisermos, uma maior fortaleza científica no desenvolvimento médico,
e que tem sido, de facto, extraordinário ao longo destes últimos anos. Falta-nos, de facto, esta extra mile para que possa haver esta integração do que é o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico nas várias vertentes e a sua aplicação depois à parte médica. E estamos a falar em termos globais. Estamos a falar, não a ver, porque há sempre o exemplo que funciona, e eu estou perfeitamente à vontade a falar sobre isto, somos um caso de sucesso, mas não me interessa que haja 1 ou 2 casos de sucesso no país, ou que haja 1 ou 2 personalidades que de facto são extraordinárias. Isso é muito bom, obviamente, e devemos apoiar isso, mas como país e tendo uma visão mais abrangente, e é isso que devemos ter, quem tem responsabilidade nesse sentido, temos de ter a capacidade de poder identificar, porque é importante ter quem saiba identificar onde estão os problemas e identificar as soluções para esses problemas. Temos identificado e penso que temos evoluído bastante bem nesse sentido, nomeadamente na área tecnológica, na área de inovação, foi dito, somos neste momento considerados, e é muito bom, isso é fantástico, e este o uso também de sermos um país inovador, fantástico, mas atenção, se queremos na vertente médica ter também essa tradução em termos mais globais, mais uma vez digo, não um ou outro fugaz, então aí tem que haver um esforço, e tem que haver um esforço que vem de cima, que vem desde o topo à base, ou da base ao topo, top-down ou down-top, como quiserem, mas tem que haver, de facto, o reconhecimento por parte de quem tem responsabilidade que este é um passo que tem que ser dado. Eu espero que a criação e o desenvolvimento do trabalho no âmbito, nomeadamente da Comissão dos Centros Académicos Médicos, possa vir contribuir para encontrar algumas soluções para podermos, de facto, evoluir nesse sentido, mas essa será a única forma. Esta pode ser uma linguagem que é importante ter, e é importante este tipo de fóruns em que temos contextos diferentes, backgrounds diferentes, movemos em espaços diferentes para percebermos, de facto, e identificarmos, de facto, onde estão as dificuldades para podermos ter sucesso, que é isso que queremos ter, termos sucesso na implementação de estratégias que nos permitam ter uma medicina de precisão, como, se quisermos, em termos até mais latos, uma medicina avançada, uma medicina moderna, uma medicina que seja capaz de responder àquilo que são os desafios que estamos a viver atualmente e que iremos continuar a viver seguramente em termos futuros. É essa a aposta que eu penso que tem que ser feita com mais veemência, com mais robustez. Temos agora aí o PRR, que se fala muito em saúde. Eu confesso que estou com um bocadinho de receio, mas porque não é só lançar dinheiro para as coisas, obviamente, tem que haver aqui uma estruturação e ter as pessoas certas para poderem, de facto, saber pensar estes problemas. Atenção, livre de preconceitos ideológicos ou outros, temos de ter aqui isto na vertente técnica, obviamente que há toda a parte política, com certeza, e da decisão, mas na vertente mais técnica tem que haver uma objetividade e termos os melhores a trabalhar para conseguirmos ter sucesso naquele que é o nosso objetivo, no fundo, que é termos um país moderno, um país desenvolvido, um país que saiba responder aos desafios que vêm para as próximas gerações. E era este, 100 slides, a minha curta intervenção, e depois estarei disponível para poder falar mais tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fausto Pinto, que pôs aqui a tónica na atenção que nós devemos ter em relação a todos estes papéis inovadores e a sua interligação à saúde, nomeadamente a ligação com a medicina de precisão, a propósito da criação dos centros académicos médicos, como prefere dizer, ou centros de inovação médica, como também disse, e este será, de certo, um desafio. Em alguns casos, e deixe-me dizer que o professor Fausto Pinto, alguma modéstia nesse lado, mas tem sido um exemplo dessa integração. Não diga que não, que eu sei disso. Muito obrigado. Depois vamos então discutir estes temas, se houver tempo, no debate que seguirá a seguir. Eu passaria agora a palavra para o Sr. Professor Ricardo Jardim Gonçalves, que é o responsável e o chefe de desenvolvimento